Rafael, 2018 nós tivemos, foi um ano de início de um ano de mudanças para o Brasil, né? Encerramos o ano com novas políticas surgindo. 2019, inúmeras mudanças já começaram a ser vistas. Como que vocês da New Holland enxergam esse novo momento em que o Brasil está vivendo? Porque a política acaba influenciando na economia e a economia influencia e muito na política e em outros segmentos. A gente está vendo uma tendência muito interessante. As mudanças são mudanças que eram, de certa forma, um desejo da maior parte dos agricultores, que no final é uma das principais molas propulsoras do país e é a nossa grande base de clientes, né? As pessoas que trabalham conosco no dia a dia da New Holland. Então, assim, o nosso sentimento é muito positivo. A gente vislumbra que as mudanças políticas têm uma tendência a acontecer, as mudanças esperadas, e consequentemente a economia vai reagir positivamente, a agricultura vai reagir positivamente e a cadeia toda vai ser muito beneficiada. Essa é a nossa expectativa, tem muito otimismo. E como é que vocês estão avaliando a safra 2018-2019? Nós temos regiões do país em que se está chovendo muito. Aqui no estado a colheita já avançou, está quase nos 10%, mas tivemos municípios que estiveram veranicos durante o mês de dezembro, que acaba prejudicando no desenvolvimento da soja. Como é que vocês estão avaliando essa safra que está se iniciando? A colheita, bem como o plantio do milho e do algodão. Então, a gente tem acompanhado bem de perto a safra. Eu estou nessas últimas semanas acompanhando desde o sudoeste do Paraná, eu venho subindo, passei Mato Grosso do Sul, agora estou rodando no Mato Grosso. E assim, a percepção de início de safra é realmente de uma safra com menos força do que o ano passado. Agora você tem situações bem distintas, né? Você tem regiões onde alguns agricultores foram afetados em grande parte da sua produção de soja, por exemplo. E você tem regiões onde pegou de uma forma muito manchada, né? Um pedaço aqui, um pedaço lá. À medida que você vem subindo, a gente vem vendo que o impacto é um pouco menor, mas tem também impacto no próprio Mato Grosso. Então a gente já poderia dizer que é uma safra que com certeza não vai ser como a do ano passado, foi um recorde, né? Vai ser uma safra um pouco menor, mas em boa parte das regiões também não vai ser uma safra que vai ser um problema de rentabilidade para a agricultura. Agora nós estamos muito atentos em onde são os pontos que você mencionou, os pontos onde o agricultor, cada um individualmente foi afetado, porque aí realmente é onde tem uma tendência a ter algum efeito na economia regional ou até nos investimentos. A surpresa aí dos últimos dias com certeza é a chuva, né, no sul do país, e na Argentina a gente tem uma chuva muito acentuada, um pouco fora do que estava previsto, e isso com certeza algum tipo de efeito vai ter, e está todo mundo agora mensurando para ver exatamente como vai ser. E como é que vocês estão vendo, não digo somente 2019, o mercado de venda de máquinas agrícolas, máquinas pesadas para o campo, mas também, vamos se dizer, para os próximos 4, 5, 6 anos, como é que é essa avaliação do mercado, as demandas tecnológicas, hoje como é que está o portfólio da New Holland para o setor produtivo, não somente o brasileiro, mas como o internacional? Bom, a gente tem para a primeira pergunta, né, a questão do mercado, o tamanho dessa indústria. A gente vê esse ano ter uma tendência a ser um ano muito bom. Acreditamos num ano melhor que o ano passado, que foi um ano melhor do que o anterior. Então, por todas as questões que a gente vê, apesar da safra de verão ter essa questão, você tem regiões onde ela só não está atingindo o recorde. Ela vai ter uma boa safra, tem outras que um pouco mais afetadas, como comentei, mas tende já a ser um ano bom, né, melhor que o ano passado, muito provavelmente, mas para os próximos anos, com certeza, o otimismo é gigantesco, porque tudo que está por trás, todo o fundamento econômico por trás da agricultura brasileira, ele é muito firme, é muito forte. Demanda por alimentos, a necessidade cada vez maior de uma série de produtos, então a gente acredita que vai ter uma crescente aí nos próximos anos, se não houver nenhum tipo de freio ou dificuldade externa, alheia ao que é a própria economia, agricultura e demanda. A gente vê uma tendência muito grande por tecnologia. Uma coisa que está acontecendo também na agricultura é uma pressão de custo, né? O agricultor ele tem que ser cada vez mais eficiente, ele tem que cada vez mais reduzir o custo operacional dele, controlar melhor esses custos para poder ter a garantia da rentabilidade independente do clima.
E isso passa muito por máquinas, né? As máquinas têm um fator fundamental. A tecnologia embarcada, a tecnologia do escritório, aquela tecnologia toda da operação, ela vai ter uma demanda aceleradíssima, na nossa opinião. Já vem crescendo muito rápido e vai continuar. Então, máquinas maiores, porém uma demanda de acelerar a troca para ter máquinas melhores o mais rápido possível, em cima de um parque de máquinas, que não é só o Brasil, é a América Latina como um todo, um parque de máquinas bastante envelhecido. Então, eu vejo uma tendência muito boa, a gente está apostando muito forte nisso, e o portfólio, que foi a outra pergunta, é um investimento muito grande nesses últimos anos, pensando justamente no que a gente está falando agora. Porque a gente precisa investir agora no produto que nós vamos estar lançando em 3, 2, 4 anos, dependendo do nível de complexidade. Então, independente de altos e baixos de mercado ou qualquer coisa, a gente trava um planejamento em relação à tecnologia que a gente vai entregar e a data que ela tem que chegar. E a data tem sido normalmente a primeira data possível. Não tem mais freio nesse sentido, porque a gente já se deu conta que a demanda existe e ela é fortíssima. Quanto mais tecnologia que reduz o custo da operação, melhor a eficiência da operação, mais investimento. Essa é a nossa visão. O desenvolvimento de uma tecnologia para uma semente de soja, de milho e algodão, por exemplo, dependendo, chega a 10 anos de pesquisa. E no caso do maquinário a ser utilizado, tanto para plantar quanto para colher, qual que é o tempo de demora para desenvolver a tecnologia e colocar ela no campo? Depende muito do tipo de tecnologia que a gente está falando, né? Quando você fala de uma grande inovação de engenharia complexa, uma coisa que é realmente que requer muito estudo, pode levar ciclos aí de, vamos falar, de 5, 10 anos, pode ser uma coisa mais longa. Exemplo, automação. E não estou falando da automação de sistemas da máquina, estou falando da máquina autônoma, né? Um trator, uma colheitadeira capaz de operar com segurança, sem ninguém pilotando. Nós estamos trabalhando nisso. A gente já apresentou, inclusive, ano retrasado, um protótipo, mostramos vídeos dele no campo. Nós temos hoje tratores, por exemplo, e outras máquinas operando autônomas no campo. Esse é um exemplo de tecnologia que demora um pouco mais. Por quê? Você passa não só por um desenvolvimento da máquina, mas também pelo desenvolvimento da legislação. Tudo o que vai vir para poder permitir que uma máquina autônoma trabalhe. Dentro de uma máquina dessa você tem outras componentes. Esses componentes, tem componentes que levam 12 meses, tem componentes que levam 24 meses, depende tudo do que você vai fazer. Mas uma família de produto, por exemplo, eu vou renovar um trator. Isso pode ser uma coisa de 2 a 5 anos de acordo com o nível da mudança. Então não é mais rápido, eu diria, do que, por exemplo, no setor de genética. O portfólio, Rafael, da New Holland, hoje ela conta com máquinas voltadas para que tipo de trabalhos no campo? Vai de uma colheitadeira a um equipamento para plantar, para os defensivos, realizar as aplicações, e qual que é o público? Tem equipamento do pequeno ao grande produtor? Do pequeno ao grande, né? Na verdade, nós somos o que chamamos de marca full liner em inglês, ou a marca de mercado completo, né? Linha completa. Nós vamos desde a agricultura familiar até as mega operações agrícolas. Então não existe um segmento agrícola onde nós não atuamos. O que existe, sim, muitas vezes em algum segmento você não tem 100% do portfólio agrícola que é utilizado, mas a gente vem num ritmo acelerado nos últimos 5 anos, que se você observar o nosso lançamento, a gente vem completando a nossa oferta até o momento em que a gente seja capaz de oferecer absolutamente 100%. Então é uma marca que realmente tem por objetivo e ambição ser a fornecedora de qualquer coisa que o agricultor precise. Tá? E como é que a New Holland, enxerga Mato Grosso? Nós somos hoje o estado celeiro, produtor, né, de grãos, líder no Brasil em soja, em milho, algodão, pecuária bovina também somos líder, no girassol também somos líder. E nós enfrentamos hoje uma situação em que novamente vemos governo e setor produtivo num verdadeiro embate em decorrência ao FETAB, a taxação do agronegócio, com possibilidade de se ter uma elevação dessa taxa para algumas commodities, como a soja e o algodão, e bem como o boi em pé, e também vermos a taxação do milho, a taxação das exportações. Como é que vocês enxergam o Mato Grosso, principalmente diante deste cenário? Porque hoje o Mato Grosso é um estado que demanda muita máquina agrícola.
Em primeiro lugar, o Mato Grosso é super importante para nós e eu diria assim, não é uma resposta clichê padrão que se espera escutar, né? Nós investimos muito nos últimos anos na renovação da rede de concessionários, por exemplo, nós investimos bastante em novas lojas, mais presença, por acreditar que esse estado ele não só é importante, como ele ainda tem muito para consolidar em termos de potencial, né? Ele só vai crescer mais e mais. Então, em primeiro lugar, é um estado altamente estratégico para a nossa empresa. Agora, em relação ao FETAB, eu acho que é hora de colocar a mão na consciência no setor público em relação ao nível de, o nível de influência que tem na capacidade de trabalho do setor privado. Então, eu entendo que existem questões aí do governo estadual, dificuldades pelas quais está se discutindo essa possibilidade, porém, isso não pode, sob nenhuma hipótese, ser feito de uma maneira que afete a competitividade e uma influência de custos inesperada no momento bastante inoportuno para os nossos agricultores. Eu acho que tem muita conversa para acontecer ainda entre o governo e o setor. Eu sei que essas conversas estão acontecendo intensamente e eu espero que saia daí uma decisão que seja mais acertada. Nós temos exemplos como, por exemplo, da Argentina, né? Nós atuamos muito forte na Argentina, onde durante muitos anos nós vimos os produtores rurais perdendo muita competitividade em função de altíssimas taxações à exportação, as famosas retenções, como eles falam na Argentina. E a gente só viu o produtor argentino voltando a ter competitividade como ele tinha em momentos áureos aí da agricultura da Argentina, no momento em que o governo começou a retirar um pouco essas amarras. Então tem que tomar muito cuidado para que o Mato Grosso não vá num caminho que já foi comprovado pelo próprio exemplo da Argentina, que não é um bom negócio. Mato Grosso, segundo os produtores rurais, hoje um dos entraves, além, né, das taxas, impostos, a questão da logística nossa, que ainda é precária, querendo ou não, nós temos dificuldades com a 163 lá para cima, as nossas rodovias estaduais ainda temos inúmeras precisando ser asfaltadas, outras as que são asfaltadas estão esburacadas. Como é que e uma das reclamações deles é também quanto à questão de trabalhadores capacitados para operarem as máquinas agrícolas. Como é que a New Holland trabalha isso? Olha, a primeira questão da infraestrutura, a nossa opinião, né, é que precisa definitivamente ter um investimento que é necessário. Eu acho que foi feito investimento no estado, foi feito investimento na infraestrutura a nível federal, estadual, até municipal, regional, até associações, né? Mas ele ainda precisa de mais. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de rodar o estado todo de carro para poder ver as fazendas, a soja aí de perto e está muito carente realmente, né? Ainda falta muito para a nossa infraestrutura ser competitiva como é a infraestrutura de alguns outros concorrentes nossos mundiais. Sobre a questão da formação de mão de obra, tem uma carência e tem uma necessidade cada vez maior de mão de obra que consiga trabalhar com mais tecnologia. A tecnologia vem com uma lógica onde ela requer menos interferência por exemplo, nas máquinas, do operador, certo? A máquina vem sendo cada vez mais automatizada, vamos falar assim, né? Mas requer um nível de instrução interessante para você fazer a manutenção correta, a calibração correta dessas coisas, a preparação da máquina para ela atingir sua plenitude. A gente percebe muito isso, vive no dia a dia. Então a nossa proposta nesse caso, a gente tem trabalhado pesado na formação da nossa rede, que a nossa rede tem uma capilaridade grande para formar a mão de obra nas regiões onde eles estão, e também a gente vem expandindo a oferta de treinamento pro agricultor, pro operador, em termos de operação de equipamento e máquinas agrícolas. Eu acho que não tem outro segredo, tá? Eu acho que o segredo é educação, educação, educação. Você comentou agora há pouco que está percorrendo diversas regiões do Brasil. Como é que você está, qual que é a avaliação de como está essas regiões que a New Holland está percorrendo? Em termos de infraestrutura, de produção, de modo geral, né? Qual que é o sentimento que vocês o retorno que vocês estão tendo dos produtores rurais? Acho que o primeiro comentário que eu faria, apesar de todas as dificuldades dos últimos anos do ponto de vista econômico, político, o que você quiser escolher como exemplo, a agricultura evoluiu muito. Ela não parou em nenhum momento. A evolução foi contínua da agricultura. Então,
está muito mais tecnificado, o produtor está muito mais exigente, ele está muito mais preparado, instruído, buscando conhecimento e informação. Essa é a primeira coisa que você vê, e você vê isso de norte a sul do Brasil, sem exceção. Não importa o segmento, é bonito de ver, é interessante de ver, é um empreendedorismo puro. Realmente na agricultura dá um grande exemplo para o resto do país. Sobre a infraestrutura, eu acho que a dificuldade, a necessidade é geral. Por mais que tenham sido feitos os investimentos, a produção aumentou, a variedade aumentou, a complexidade de tudo que se produz aumentou. Então a gente tem muito mais coisa para transportar, muito mais coisa para trazer também, para atender os insumos, tudo mais, até as máquinas, o transporte das máquinas é um capítulo à parte também nessa história, que é complexo, não é simples. Então eu acho que é uma evolução muito grande, mas ela realmente está esperando uma outra etapa que está por trás aí, que é a infraestrutura, que vai permitir ainda dar mais uma acelerada. Vocês atendem a pecuária? Também. Como é que vocês estão avaliando a pecuária brasileira, a pecuária mato-grossense, que a cada dia também está crescendo? Os produtores estão deixando de lado aquela rusticidade, vamos dizer, né? Aquela coisa de trabalhar como se trabalhava no passado, e estão investindo cada vez mais pesado em tecnologia para se ter animais geneticamente melhores. No caso do trabalho da New Holland, no que entra essa questão dos equipamentos, qual é a avaliação, os sentimentos de vocês diante da pecuária? Pecuária, não quero repetir nada que você disse, que foi uma definição muito bem feita. Ela está evoluindo e evoluindo rápido. Tem essa migração de alguns pastos para a lavoura, mas do outro lado você tem o pecuarista que ele migra o pasto para a lavoura, mas ele continua com a pecuária fazendo um pouco mais intensiva, né? Ou trabalhando mais com semi-confinamento, confinamento. Você tem a integração lavoura-pecuária crescendo, rotações e tudo mais. Então a pecuária está avançando. O que está acontecendo? Ela está demandando mais máquina, está demandando mais mecanização. A gente está percebendo esse fenômeno bem interessante. Você precisa ter tratores com mais capacidade, começa a se preocupar mais com a qualidade também da operação. A pecuária trabalha, agora quem trabalha com confinamento e semi-confinamento, usando mais implementos de melhor qualidade, mais capacidade, mixers e coisas assim. E também a gente vê muito interessante o mercado de consumo de silagem também evoluindo, que também é uma área que a gente atua muito forte com equipamentos de alta produtividade, né? Então a pecuária está consumindo mais maquinários, mais tecnologia, com certeza, então a gente está muito atento.